marca da besta, um chip ou algum outro aparato tecnológico que vai impedir você de comprar e de vender, isso daí tá próximo mesmo? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Passagens Perigosas, que a gente trata de Bíblia aqui nesse canal, falando de versículos ou trechos da Bíblia que acabam se tornando algo prejudicial para a igreja, prejudicial para o corpo de Cristo, e por isso a gente tenta elucidar e esclarecer. Hoje, número da besta. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, tudo que você precisa fazer é se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like nesse vídeo, assim o YouTube identifica que você gosta de vídeos de Bíblia e de teologia, passa a sugerir esse tipo de conteúdo para você na sua home. Eu posto vídeos de Bíblia e de teologia todos os dias aqui no canal, você pode acompanhar se você gostar. Hoje eu queria trazer novamente essa série, o segundo episódio da série Passagens Perigosas. Se você perdeu o primeiro, eu vou procurar colocar aqui em cima no card que vai passar, ou aqui em cima. Aqui em cima ou aqui em cima, não sei. Mas vai passar aqui em cima no card o primeiro episódio da série Passagens Perigosas. A ideia é sempre trazer passagens bíblicas que têm sido rotineiramente utilizadas de maneira a manipular as pessoas, de maneira a enganar as pessoas, ou às vezes até mesmo a coisa não é feita de má fé, mas acaba gerando um resultado muito ruim. Hoje, Apocalipse capítulo 13, versículo 18, a gente lê junto aqui. Eu vou ler, em que versão que tá aqui? Deixa eu ver. Tá na NVT. A NVT é a tradução da casa, normalmente aqui no canal a gente tem usado muito a NVT esse ano, por causa dos devocionais diários que eu tenho usado a NVT, diz assim, Apocalipse 13, 18, na nova versão transformadora. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Muito bem. E aqui você vai ver que as traduções não diferem tanto assim, pelo menos em língua portuguesa. Daqui a pouco a gente vai falar de como esse versículo é traduzido em algumas traduções para outras línguas, em especial para a língua inglesa. Não vou falar para outras línguas, mas em especial para o inglês a gente vai tratar um pouquinho, porque tem algo importante sobre essa passagem na tradução para a New Revised Standard Version, a NRSV, traduz isso de uma maneira bastante peculiar que vai ser interessante para a gente entender melhor a nossa passagem, tá? Muito bem. Quando eu digo que essa é uma passagem perigosa, não é porque uma pessoa pode ter uma interpretação diferente da minha, ok? Eu tenho uma determinada interpretação que eu vou apresentar logo mais. Muitas pessoas, no âmbito mais popular, discordam dessa interpretação, que é o consenso acadêmico, que eu vou apresentar. E tudo bem discordar. Não é a interpretação discordante que gera o perigo. O perigo são as aplicações práticas que as pessoas fazem dessa interpretação discordante. Eu vou repetir. Olha só, uma coisa, né? É o texto como você interpreta, li e entendi o que o texto significa. Outra coisa é você leu, entendeu o que o texto significa, agora eu vou aplicar isso à minha realidade. É ali, na esfera da aplicação, que a coisa vai ficar perigosa. Por quê? A maneira clássica de ver isso em âmbito popular, e eu discordo desse âmbito popular aí, a gente já vai entender o porquê, é pensar que o anticristo, no nosso período, no nosso momento, possivelmente nos anos da tribulação, com a igreja arrebatada ou não, ele vai elaborar um dispositivo e por meio desse dispositivo as pessoas estarão impedidas de comprar e de vender. Tá? Por que isso? Por causa dos versículos anteriores. Tá? Versículo 16. Exigiu grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres,
todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Isso no versículo 16. No 17, e ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. E aí, aqui é preciso sabedoria, quem tem discernimento trate de entender o significado do número da besta, pois é um número de homem, seu número é 666. Ou seja, nos anos de tribulação, o anticristo, a besta, vai exigir que todo mundo receba uma marca na mão direita ou na testa para poder executar transações comerciais. Aí vem as aplicações. Essa marca é um microchip. Essa marca é um código de barra. Essa marca é um outro dispositivo tecnológico qualquer. Olha, presta atenção, povo de Deus! Agora eles estão inserindo chip, estão fazendo tatuagens nas mãos humanas, estão inserindo chip, olha só, chegou, é o reino da besta, é o reino do anticristo. Esse é o perigo. Tá vendo? Uma coisa é como você interpreta o texto, outra coisa é quando você traz o texto para agora, que é a aplicação. E aqui na aplicação está o perigo. Por quê? Com frequência esses pregadores, esses professores vão instigar um alarmismo e um medo na população que os ouve, e a partir disso vão gerar teorias conspiracionistas que, no mínimo, tiram o foco do intento do livro de Apocalipse, da intenção do livro de Apocalipse, que é uma revelação de como o cristão deve permanecer fiel em tempos de sedução e em tempos de sofrimento. A mensagem central do Apocalipse é essa, e o julgamento das grandes nações e dos grandes governantes rebeldes contra Deus. Esse é o grande lance do livro de Apocalipse. E como o evangelho é a esperança para aquele que vive debaixo de um domínio opressor. E então, a Apocalipse tem essa nota esperançosa no final. E aí eu me flagro vendo pregadores e professores usando o livro de Apocalipse não para transmitir esperança, nem uma mensagem de resistência esperançosa, mas para instigar medo e conspiracionismo no seu rebanho. E é aí que manipulações começam, e é aí que as coisas começam a ficar perigosas. Em especial, quando o pregador ou professor em questão afirma que a sua própria interpretação, aquele pregador, aquele guru, aquele professor, ele descobriu o que estava escondido de todo mundo. Olha, vocês não sabem, ninguém sabe, mas a verdade é que esse número aqui se refere a esse determinado anticristo aí. E de acordo com o clima político, o nome e a nacionalidade do anticristo vão mudando. O anticristo já foi o Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev, que era líder da União Soviética, tá? Então, o anticristo já foi o Nikita Khrushchev, aí o muro de Berlim cai, a cortina de ferro cai, a União Soviética se desmancha, o principal inimigo deixa de ser a União Soviética, então a gente vai procurar algum outro anticristo, talvez no meio dos árabes, e aí então a Al-Qaeda ou o Talibã deixam de ser a ameaça central, e aí muda o anticristo para o Estado Islâmico, o Estado Islâmico deixa de ser protagonista, o anticristo vira o Vladimir Putin, e assim sucessivamente, e a gente vai vendo essa passagem sendo instrumentalizada para, além de instigar medo no rebanho, e um certo domínio e controle por meio do medo, também para que seja desenvolvido na igreja um determinado tipo de ideologia política. Um determinado tipo de percepção de um inimigo. Um determinado tipo de demonização do outro. O que é também extremamente perigoso. Muito bem. Qual que é o problema? O problema é que
essa passagem do número da besta, como qualquer outra passagem do texto bíblico, tem como primeiros recipientes, tem como destinatários as pessoas que receberam primeiro o livro de Apocalipse para ler. Isso aqui devia fazer sentido, deveria fazer sentido para a pessoa que estava lendo aquilo no primeiro século. Pode ter um sentido escatológico final? Claro que pode. Mas, em primeiro lugar, a pessoa que está lendo aquele livro lá no primeiro século tem que entender mais ou menos do que está se tratando. E a orientação aqui é muito imediata para se dizer que você que está lendo isso, você consegue identificar quem é essa pessoa, quem é esse anticristo. E então o consenso acadêmico vai vincular a identificação desse anticristo, desse um anticristo, pode haver mais de um, até acho que vou fazer um vídeo no futuro falando especificamente sobre anticristo no meu dicionário teológico. Se você tem algum termo que você quer saber o que se trata, digita Victor Fontana mais o termo, muitas vezes aparece. Anticristo é algo que eu não tratei ainda no nosso dicionário teológico, mas vale a pena dar uma conferida em cada conceito, em cada termo que eu fiz algum vídeo lá no dicionário teológico. Recentemente eu fiz um sobre saduceus, que eu acho que você deve aproveitar se você olhar. Então, o que acontece? O consenso acadêmico, dentro da universidade, na teologia de maneira geral, quando se estuda isso dentro dos seminários, a gente tenta então buscar quem é essa figura do primeiro século que os primeiros leitores teriam sido capazes de olhar para esse texto, decifrar e vincular isso a uma pessoa. Tá? Quando você olha para o número 666, aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento trate de entender o significado do número da besta, pois é um número de homem. Essa expressão, o número de homem, vai aparecer na Revista Atualizada, na NVI. Na NVI, muito provavelmente. Deixa eu conferir para ter certeza absoluta do que a gente está falando. Vai. Na Revista Atualizada e na Nova Almeida Atualizada, com absoluta certeza. E na NVI, sim, pois é um número de homem. Essa passagem pode ser traduzida de duas diferentes maneiras. E essas traduções para a língua portuguesa ficaram no meio do caminho de uma dessas duas decisões, porque o grego permite as duas leituras. Então, o tradutor para a língua portuguesa, em todas essas versões, preferiu permitir a ambiguidade. Que ambiguidade é essa? É o seguinte: é um número humano e por isso de possível cálculo. Essa é uma maneira de traduzir número de homem, tá? A outra possível maneira de traduzir número de homem, que está aqui no versículo 18, é o número de uma pessoa, de um ser humano. É um número de um humano que revela o nome de alguém, tá? E isso corrobora o que a gente lê no versículo 17, quando a gente lê o seguinte: que é o nome da besta, a marca, né? É o nome da besta ou o número do seu nome. Esse número é o número de uma pessoa, de um determinado nome. A New Revised Standard Version, que eu tenho aqui como Bíblia de estudo, mas a New Revised Standard Version, ela é uma tradução e existem várias Bíblias com essa tradução. Eu tô com a New Oxford Annotated Bible. Tá? Deixa eu ver se ela foca aqui. Olha aí, focou. Tá? Eu tô com a New Oxford Annotated Bible, que é uma Bíblia de estudo, mas a NRSV, a New Revised Standard Version, ela toma a opção, e ela é uma versão mais voltada para o público acadêmico, ela toma a opção de dizer exatamente isso. É o número de uma pessoa. E quando a gente pega esse número 666 e atribui ao nome Nero César
os caracteres hebraicos desse nome e os números correspondentes a cada letra, a soma dá 666. E por isso o consenso acadêmico é que 666 se refere a Nero. O consenso acadêmico ele aparece e ele é verificável para você com uma Bíblia de estudo. Praticamente qualquer Bíblia de estudo que você tiver, quando você chegar na nota de rodapé do versículo 18, capítulo 13, ela vai ter que lidar com o fato dessa correspondência numérica dar Nero César, tá? Porque essa hipótese ela é largamente difundida na academia, não há como escapar dela. Então, mesmo que seja para discordar e apresentar outra visão, praticamente qualquer Bíblia de estudo que você pegar vai acabar tendo que apresentar essa hipótese, porque essa é a hipótese do consenso. Então, se você pegar a Bíblia de estudo NAA, por exemplo, que é bem evangelical, ele vai apresentar essa hipótese de Nero César e depois vai dizer, mas muitos intérpretes associam esse número também a um anticristo futuro. Se você pegar a Bíblia de Genebra, por outro lado, você vai ter ali apresentado Nero César e, sendo a Bíblia de Genebra mais vinculada à teologia reformada, ela vai dizer o seguinte, e embora haja alguns intérpretes, ou muitos, acho que ela menciona muitos, embora haja muitos intérpretes que associem esse número a uma figura futura, é bem possível, é provável que tenha se referido apenas a Nero mesmo. Tá? Então você vai ter isso em todo. Na Bíblia de Estudo NVI, se não me engano, vai ter isso. A NIV em inglês com certeza tem. A Bíblia de Jerusalém tem. Essa Bíblia, que é a New Oxford Annotated Bible, vai ter isso. A Bíblia de Estudo NVT vai ter essa menção a Nero César, porque ela é uma interpretação absolutamente difundida e de consenso acadêmico. De consenso acadêmico não por acaso. Primeiro porque o caso é muito forte, a soma dá o nome do imperador mais icônico do primeiro século, dá a soma 666. E mais do que isso, se você fizer uma pequena variação de Nero César com uma letra, o que é possível no grego, inclusive, dá o número 616. E nós temos, na crítica textual, variantes textuais, outros manuscritos, que trazem o número 616 no versículo 18. Além disso, a gente tem, entre os versículos aqui 11 e 15, a ideia de uma besta que cai e retorna, fazendo alusão à ideia de algo que no primeiro século a gente conhece como a mitologia do Nero redivivo. Em outras palavras, quando o autor de Apocalipse, João, escreve Apocalipse, Nero já estava morto. Quem vivia era Domiciano. Agora, Domiciano carregava sobre si a pecha de ser possivelmente o novo Nero, o Nero redivivo, o imperador sobre o qual repousa a figura de Nero. É o Nero que retornou. Então tudo isso vai confluindo e é muito difícil você desassociar ou dissociar a figura de Nero do 666. E, portanto, isso daqui diz respeito, o número da besta, a marca da besta, diz respeito ao domínio romano sobre compra e venda e comércio. Essa é a grande interpretação e o consenso acadêmico não tem nada a ver, dentro da interpretação do consenso acadêmico, com uma experiência nossa atual. Tem a ver com a experiência dos cristãos do fim do primeiro século, na qual você desafiar essa experiência cristã no primeiro século, no final do primeiro século, é uma experiência na qual, se você desafia o Império Romano,
a tua vida financeira está em jogo, está comprometida. É disso que a passagem está falando, de acordo com o consenso acadêmico. Você precisa concordar com o consenso? Não. É a minha posição, é essa, mas você não precisa concordar. Existem outras pessoas que discordam. Você pode, por exemplo, ir numa linha pré-milenista ou mesmo dispensacionalista, que vai enxergar esses acontecimentos aqui, de fato, no futuro, nas mãos de um anticristo futuro. Tudo bem, ainda que você faça isso, é uma irresponsabilidade atribuir a um evento presente e a um microchip a ideia de um número da besta. Porque o que a gente é convidado aqui a fazer é calcular esse número e, ao calcular esse número, descobrir o nome desse anticristo. Em outras palavras, a pessoa que vai imputar essa restrição comercial, mesmo que você interprete o texto de maneira futura, a pessoa que vai imputar essa restrição comercial de compra e de venda é uma pessoa conhecida cujo nome é perceptível a partir desse número. Em outras palavras, se você é dispensacionalista, isso aqui vai acontecer quando o anticristo estiver no governo, no poder, possivelmente a igreja já vai estar arrebatada, e, portanto, não é alguém que está pesquisando um chip agora que vai implementar um negócio em você e, de repente, você nem percebeu e você está lá com a marca da besta. Tá? Não é desse jeito. Ah, mas eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação. Legal, nós estamos nela. Quem é o anticristo? Ele está impondo alguma restrição comercial? Que restrição é essa? Outra coisa, a Bíblia não fala de microchip nenhum aqui. Nem de código de barra, nem nada. E quando eu falo código de barra, durante muito tempo, os cristãos, ou alguns cristãos, né, os cristãos é exagero, claro, né, mas alguns cristãos achavam que o código de barra era o número da besta. E qual que é o problema? A gente passa a parecer um bando de gente com uma pregação irreal, a gente deixa de pregar o evangelho para pregar essas bobagens, a gente não faz a devida checagem de quem disseminou esse tipo de boataria para depois ir cobrar e dizer, opa, fulano, você disse que era isso daqui e... Porque quem dizia que era código de barra hoje não fala mais nada, tá de boca fechada. Ou tá dizendo que não, mudou, agora é o chip. E a gente nunca cobra essas pessoas. As nossas comunidades ficam amedrontadas com cada rumor do noticiário, no lugar de se tornarem comunidades missionais que avançam corajosamente pregando o evangelho ao mundo. E a gente acaba ficando refém, alguns dos nossos membros ficam reféns, de perseguir teorias da conspiração atrás de teorias da conspiração, porque o cara não para no microchip. Ele vai no microchip, do microchip ele vai para o Illuminati, do Illuminati ele vai para a maçonaria, da maçonaria, e a vida do cara vira uma perseguição de tentar descobrir o que ninguém sabe. Quando o que o evangelho nos ensina não é tentar descobrir o que ninguém sabe, mas é dizer ao mundo aquilo que nós sabemos. Por isso essa é uma passagem perigosa. E que a minha recomendação é: ou você fica com consenso acadêmico e pode pesquisar mais e ler mais a respeito do assunto e ver como os autores que defendem essa opção defendem isso do ponto de vista exegético, e aí é uma opção sua se aprofundar e aí ficar com consenso acadêmico, ou eu vou desafiar o consenso acadêmico. Mas se eu vou desafiar o consenso acadêmico, quais são os outros estudiosos do Novo Testamento que estão propondo alternativas interpretativas? Que alternativas são essas e será que eles se sustentam? Pegar um comentário de Apocalipse, e beleza, vou pegar um comentário de Apocalipse de alguém que discorda do Vitor. Ótimo! Não tem problema, mas aí vai ler, vai ver se o argumento é bom, se sustenta, como não. Esse é o ideal.
vou dar um tiro no pé aqui, ver um pouco menos de vídeo no YouTube e ler um pouco mais de livro técnico. Livro técnico, tá? Muito bem, eu espero que tenha ficado claro. Quem é o anticristo? De acordo com o consenso acadêmico, é Domiciano, o Nero redivivo, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Faça o convite, assista o primeiro vídeo da série. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.